Vamos voltar com a Laís Cardoso. Informação urgente. O principal suspeito de ter assassinado a Mariane acaba de ser levado para a delegacia. Os policiais não mediram esforços para tentar elucidar esse crime. A Laís Cardoso vai trazer a informação completa para a gente porque ela acompanhou o velório da Mariane agora pela manhã. Para quem está chegando agora, explica para a gente a cronologia desse crime bárbaro, mais um feminicídio, Laís. Pois é, Parra, a polícia trabalha com essa possibilidade. A Mariana era uma menina conhecida ali no bairro onde morava, em Jataizinho. Ela estava trabalhando em um mercado aqui em Ibiporã e na sexta-feira retornou para casa. Mas antes dela ir para casa, na verdade, ela foi até uma festa, até um churrasco entre amigos. Se despediu ali no final desse churrasco, durante a noite, na sexta-feira, dia 17, e saiu. Os familiares trouxeram essa informação de que esse rapaz se ofereceu para ir até a casa da Mariana, levá-la, porque eles estavam em um outro bairro que era considerado distante, era noite, por ela ser mulher, ele se ofereceu. E esse rapaz também já era bastante conhecido ali na região, inclusive pela Mariana. Então eles saíram juntos e justamente depois que isso aconteceu é que a Mariana sumiu, Parra. Então, desde a última sexta-feira, a família estava bastante angustiada, inclusive eles estavam buscando aí a Mariana, já fizeram um boletim de ocorrência e eles acabaram localizando aí o corpo da Mariana em uma casa abandonada, que inclusive fica bem próxima à casa desse suspeito e também à casa da própria Mariana. Então é algo que chama bastante a atenção. Foi o padrasto dela que chegou ali na situação e conseguiu reconhecer, viu a Mariana que ela estava morta dentro dessa casa abandonada, porque eles já estavam em busca dela. Então o IML foi para o local, levantou ali as primeiras informações, comunicou a morte da Mariana para a família e hoje eles estavam realmente nesse velório, se despedindo, bastante chocados, porque como eles disseram, né, a Mariana era uma pessoa bastante conhecida, querida, inclusive ela deixa duas filhas, uma de 7, uma de 6 anos de idade, ela era separada. Então, eles estão chocados. A gente está acompanhando esse caso, a gente ouviu inclusive um amigo de infância da Mariana que contou alguns detalhes ali do momento que foi chocante para eles descobrirem esse crime. E agora a Polícia Civil, Parra, segue essa investigação, porque aqui na delegacia de Ibiporã, o Dr. Vitor já levantou várias informações sobre esse caso, inclusive a Polícia Civil em campo aí, em busca desse suspeito, e eles conseguiram trazer esse rapaz para cá, para quê? Para ele prestar depoimento, porque ele é o principal suspeito dessa morte da Mariana, apontado pela própria família, os amigos que estavam nesse churrasco, então é justamente isso que acontece agora. Nesse momento, Dr. Vitor, então, ouvindo esse suspeito por aqui. Parra. Vamos lá, Laís, tem algumas perguntas para te fazer, vou perguntando, você vai me falando, porque você está por dentro do assunto. Primeira delas, os dois, a Mariana e o suposto autor, né, o principal suspeito, eles se conheciam de antes ou acabaram se conhecendo nessa festa, Laís? Eles já se conheciam, Parra, inclusive ouvindo ali alguns familiares, amigos, eles disseram que eles não tinham um relacionamento, pelo que eles afirmaram ali pra gente durante esse velório, mas que eles se conheciam ali de rua, porque se você for imaginar, essa casa abandonada fica numa rua, a casa da Mariana é bem próxima e a casa desse suspeito fica atrás dessa rua. Então, é todo mundo ali vizinho, é vizinhança, então ele teria se oferecido justamente para descer com a Mariana por conhecê-la e ela aceitou descer com ele porque estava com medo de ir para casa, retornar para casa sozinha numa sexta-feira à noite. E depois foi que eles descobriram todo esse crime, né? Inclusive no domingo de manhã é que a polícia acabou localizando então o corpo da Mariana. Mas, Parra, o que eles dizem, ela já conhecia como amigo ali, todo mundo da região conhece esse rapaz também, mas que eles não tinham um relacionamento. Imagens aí do Altair Júnior da casa onde o corpo foi encontrado, né? Uma casa abandonada, como a Laís falou, próxima do local onde eles viviam e no domingo pela manhã, ou seja, ontem pela manhã. Ela desaparece na sexta-noite e ontem pela manhã os familiares acabam encontrando o corpo dela e acionam a polícia. Outra pergunta para te fazer é a seguinte, Laís. Para os familiares, para os parentes da Mariana, essa pessoa presa hoje é realmente o principal suspeito de cometer o crime? Ou eles têm em mente que possa ser uma outra pessoa, Laís?
Pois é, Parra, eles não têm dúvida. Inclusive, né, a gente conversou ali com o irmão, outra irmã da Mariana, foram eles mesmos que passaram essas informações também para a Polícia Civil, o perfil desse rapaz nas redes sociais, todas as informações sobre onde ele mora, justamente para que a polícia pudesse chegar até ele e que ele pudesse vir para cá, para a delegacia, prestar esse depoimento. Em nenhum momento eles cogitam que tenha sido outra pessoa, justamente por conta de todo esse contexto, dele ter saído com ela. O que eu ouvi ali também de um amigo da Mariana é que localizaram essa corrente e também uma camiseta desse rapaz. E por eles conhecerem ele na região, é por isso que é a principal suspeita, Parra. Então, para eles não têm dúvida e eles não têm nenhum outro suspeito, até porque a Mariana era bastante querida, eles disseram que ela não bebia, que ela estava nessa festa justamente na casa de amigos e quando depois esse crime aconteceu, Parra. Mentinha, Laís. Pelo que dá a entender, os dois devem ter entrado em luta corporal, ou seja, a Mariana deve ter lutado pela vida antes de ser assassinada. E ela foi golpeada com facas, foi isso, Laís, que aconteceu? Exatamente. Um objeto cortante foi o que o delegado trouxe aqui pra gente, mas no local do crime, a perícia observou justamente essa luta corporal. Inclusive, né, eu conversei aí com esse amigo da Mariana, chegou a dizer que algumas pessoas ouviram alguns gritos, mas acabaram achando que não era nada e depois acabaram localizando o corpo dela. Então, ela entrou sim em luta corporal. O irmão dela comentou que esse homem, inclusive, que é suspeito de ter praticado esse crime, teria procurado uma unidade de saúde porque estava machucado. Ele tem um ferimento na mão que pode indicar que ele é autor desse crime. Então, Parra, são detalhes dessa história chocante que a polícia segue investigando. A Laís conversou agora há pouco com o delegado, daqui a pouco a gente vai trazer a entrevista para você. O delegado não pode falar ao vivo agora nesse momento, porque ele está ouvindo o homem que foi detido, que é o principal suspeito de ter assassinado a Mariane. Então, assim que a gente tiver novas informações, a Laís vai ficar de plantão por lá e vai atualizar para a gente como é que está a situação de momento ali na cidade de Ibiporã, porque Ibiporã que investiga o caso registrado em Jataizinho. A Laís Cardoso está em Ibiporã porque a delegacia de Ibiporã está investigando o assassinato da Mariane. 27 anos, deixou 2 filhos, um de 6 e um de 7. Foi brutalmente assassinada depois de entrar em luta corporal contra o assassino. Ela desaparece na sexta-feira depois de participar de um churrasco. Saiu do serviço, foi para um churrasco. Na hora de voltar para casa, uma pessoa falou: eu vou te acompanhar. Tá escuro, é perigoso, porque você é mulher, tá perigoso. Mal sabia ela que estava sendo acompanhada do assassino. Os dois entram naquela... Pode pôr a imagem da casa para mim, Diegão? Os dois entram nessa casa, uma casa já abandonada, próxima do local onde ela ia ficar. E lá acontece a luta entre os dois. Ela acaba sendo golpeada várias vezes, o assassino foge e o corpo dela é encontrado ontem pela manhã, já 2 dias depois do assassinato. Uma pessoa chegou a ser presa, Laís. Como é que está a situação de momento por aí, hein? Pois é, Parra, esse principal suspeito ele foi encaminhado aqui para a delegacia para prestar depoimento. Como a gente adiantou agora no início do Balanço Geral, a própria família suspeita de um rapaz que mora ali na região, justamente onde a Mariana morava. É ele, né, que foi visto saindo então desse churrasco junto com ela, dizendo que ia acompanhá-la até a casa. Depois que os dois foram vistos, a Mariana foi encontrada morta, então no domingo, por volta das 11 horas da manhã, no bairro onde ela morava também, dentro dessa casa abandonada. Agora, a Polícia Civil aqui de Ibiporã realmente está investigando esse caso. Eles já levantaram algumas informações, já ouviram alguns parentes da Mariana para chegar até esse suspeito. Vamos ouvir o que disse o Dr. Vitor Dutra, que está à frente dessas investigações. A investigação está em andamento, né? No local de crime foi feita perícia, a equipe de investigação esteve no local, há marcas ali de possível luta corporal. Também foi recolhido no local um transilim, né? Uma corrente de prata que pode ser do autor do crime, né? As investigações não começaram agora, no dia 19, mas não se sabe ainda a motivação do crime. Por isso que a gente não pode estabelecer agora se se trata realmente de um feminicídio ou não. Tá aí, então, o delegado falando sobre o homem que está preso nesse momento. Está preso nesse momento. A Laís falou sobre uma correntinha pelo seguinte: no local do crime foi encontrada uma camiseta e uma correntinha. E pelas fotos na rede social do principal suspeito, apontado inclusive pela família que estava participando da festa, tem a foto com a corrente. Então pode ser o elo de ligação entre os dois. Entre o que aconteceu nessa casa abandonada na sexta-feira e
e o fato dele ter sido preso nesse momento. Você comentou, né, Laís, que tinha uma camiseta, que tinha a correntinha, e a família suspeita, então, que seja realmente ele, um jovem, né, apontado como suspeito do crime, né? Exatamente, Parra. Inclusive, esse jovem que veio prestar depoimento aqui, ele já tem passagem por tráfico de drogas. Então, ele tinha saído recentemente, foram essas informações que a gente levantou ali no local. E a polícia, recentemente, tinha feito uma abordagem em relação a esse rapaz. Eles abordaram justamente porque ele estava ali numa atitude suspeita e também observaram, porque tem uma foto dele, inclusive, durante essa abordagem, que ele está usando essa corrente. E justamente os policiais que viram ele com essa corrente também foram até essa ocorrência quando o corpo da Mariana foi localizado. Então, o depoimento desses policiais é muito importante aí, até para o Dr. Vitor Dutra trazer aí expedir, né, esse mandado de prisão. Então, é essa a expectativa. Mas a gente esteve, então, hoje pela manhã em Jataizinho, ouvindo os familiares, ouvindo amigos, para trazer detalhes dessa história tão chocante. Vamos acompanhar aí detalhes na reportagem. A casa abandonada em Jataizinho, cidade que fica a 26 quilômetros de Londrina, foi palco de um crime brutal. Mariane Alves de Assis, de 27 anos, teria sido atraída para o local da própria morte por um rapaz que também mora no Jardim Antônio Vieira. Após sair de um churrasco em outro bairro, ele teria se oferecido para fazer companhia até a casa dela. Mariana estava desaparecida desde a última sexta-feira. De acordo com familiares, ela saiu do trabalho e esteve com amigos em um churrasco. Após se despedir para voltar para casa, não foi mais vista. Ela só foi localizada no domingo de manhã, nessa residência abandonada. A vítima estava com vários ferimentos no tórax e já estava sem vida. Já estava no local com marcas de perfuração na região do tórax, né, o que caracteriza essa situação realmente de homicídio. Né, o corpo já estava em estado avançado, o que indica que possivelmente a morte dela não ocorreu nesse dia 19, mas dias antes. Informações de familiares que ela, desde o dia 17, estava desaparecida, data provável da morte dela. O amigo de infância, que prefere não mostrar o rosto, disse que Mariana era muito querida no bairro. A morte brutal causou espanto. Foi uma fatalidade para nós que chocou, né, o bairro, porque é uma pessoa muito conhecida, né, uma pessoa muito adorável entre nós. Então, quando a gente chegou, a gente ficou em estado de pânico, né, porque não tinha como a gente chegar e falar que é uma pessoa usuária de droga, não, é uma pessoa muito trabalhadeira, gostamos muito dela, né. Então, para nós foi um choque. O suspeito de praticar o crime também era conhecido na região. Ele teria saído da cadeia há pouco tempo. O jovem, de 19 anos, teria passagem por tráfico de drogas. Ele era uma pessoa adorável entre nós, jogava bola com a gente na quadra, tudo, entendeu? Então, é até difícil de acreditar, a gente fica até chocado com isso. No velório de Mariana, familiares estavam bastante abalados. Eles preferem não gravar entrevista, mas confirmaram a identidade do suspeito. Na casa onde o crime aconteceu, a polícia teria localizado a camiseta e a corrente do rapaz. A mulher era divorciada e deixa 2 filhas pequenas, uma de 7 anos e outra de 6. Não se sabe ainda a motivação do crime, por isso que a gente não pode estabelecer agora se trata realmente de um feminicídio ou não, né? Apesar da principal linha de investigação ser, sim, de uma situação de feminicídio. Enquanto o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, os moradores de Jataizinho tentam se recuperar do choque. Uma imagem dessa acaba, né, até que o nosso domingo acabou, né, porque é 2 fatalidades, uma que não dá para acreditar e a outra que pela morte da menina, né? Agora, o motivo pelo qual ela é levada para essa casa ainda é um mistério, porque a própria Laís perguntou para o delegado sobre violência sexual, mas como o corpo já estava em um estado de decomposição, é só a perícia do Instituto Médico Legal que vai poder apontar o que houve ali naqueles segundos que antecederam a morte da Mariane. Lembrando que o principal suspeito do crime está detido nesse momento na delegacia de Ibiporã, vai ser ouvido pelo delegado, que mais tarde vai poder atualizar para a gente atualiza para você aqui também.